Oi, gente, 5 horas, dia 18 de maio, mais uma entrevista, nosso projeto A Professora Quer Saber. E hoje eu tô aqui para entrevistar a Eduarda Emerick, que daqui a pouco deve estar com a gente. A Eduarda Emerick é uma jovem muito dedicada. Olá para todos que já estão entrando. E olá, professor Rodrigo Langoni, olá, Jô, olá, Oséias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar a Eduarda Emerick, que, como eu estava dizendo, é uma jovem que a vida inteira, o segundo nome dela é superação. E ela se formou recentemente na PUC como bióloga e vem falar com a gente daqui a pouco sobre... O título foi ela mesma que escolheu, tá? Foi ela mesma, foi do Me Enxergar Sem Ver. Porque a Duda, ela é uma deficiente visual, mas ela vai passar pra gente todas as situações que ela tem vivido e as superações que ela tem atingido, que ela tem alcançado. Em momento nenhum a gente vê a Duda triste, eu chamo ela de Duda, mas o nome dela é Eduarda, né? É só um jeito carinhoso. E ela é sempre muito positiva. E não é por isso, não é por outro motivo, senão esse, que é uma pessoa super do bem e focada, que ela está atingindo cada dia mais sucesso. E ela vem falar pra gente. Acredito que ela deve estar entrando aí, ela vai entrar pelo perfil da mãe dela, da Selma, tá? E a gente vai aguardar ela aqui. Vou aproveitar esse momentozinho para agradecer à Universidade Federal Rural, que sempre divulga as nossas entrevistas. Eles divulgam no canal, todos os canais de comunicação da universidade, nas redes sociais. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Se alguém quiser dizer de onde tá bom? Olá para todos. Se vocês quiserem dizer de onde vocês estão falando, é muito interessante. Eu estou falando do Rio de Janeiro. A Duda também vai falar do Rio de Janeiro. Só estou aguardando ela chegar. Vou ver se eu consigo mandar um aviãozinho aqui para ela, tá? Para ver se eu a encontro, para ver se ela consegue entrar, tá bom? E agradecer a Universidade Federal Rural, Departamento de Comunicação, agradecer os centros acadêmicos que também divulgam o trabalho da gente. O Zé está falando do Rio de Janeiro, né? E a Duda, ela tem, assim, uma trajetória brilhante, né? Desde pequena, ela sempre foi envolvida, muito estudiosa, sempre envolvida com arte, com música, teatro, né? Ela é musicista também, atualmente toca. Ela vai contar isso tudo pra gente, assim que ela entrar, tá? Eu tô só aguardando, porque ela vai entrar pelo Instagram da mãe dela. E... enquanto isso, a gente vai dando aqui as novidades. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com a professora Francelina, que é uma pessoa maravilhosa, doutoranda, vem falar pra gente dos processos, da dificuldade desse desenvolvimento de processos lúdicos, de atividades lúdicas nesse processo de pandemia. Na quarta-feira a gente vai ter a doutora Ednair, lá de Rondônia, que vai falar com a gente sobre a possibilidade de salário maternidade na reprodução assistida, né? Reprodução assistida é barriga de aluguel, né? Como a gente costumeiramente chama, né? Não é o nome apropriado, porque o nome certo é gravidez, né? Reprodução assistida. Mas... também na quinta-feira a gente vai ter a professora Juliana Ribeiro falando pra gente sobre a importância do planejamento previdenciário. Ó, ela já tá chegando. E na sexta-feira a professora Letícia Aidar, que eu até gravei um vídeo agora há pouco falando da minha CLT, aqui ó, que chegou muito boa, fiquei toda boa. Sabe quando o livro chega? Tô aguardando aqui a Selma aceitar o convite que eu mandei para ela. Opa, tá chegando. Aí, Duda. Olá, Duda! Boa tarde. Olá, Duda. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, você tá linda, tá?
Tá linda, tá de vermelho, bonita, com um quadro atrás da Santa Ceia, muito bonita. Eu tô Obrigada! aqui com livros atrás de mim, mas são livros de verdade, porque dizem que todo mundo agora que faz live bota um painel de livro atrás, né? O meu é verdade, tá? Os meus livros são de verdade. Tá tudo bem com você? Graças a Deus, estamos Ah, bem que nessa bom. quarentena, mas estamos bem. A Rita Ribeiro quer parabenizar você. Tem um monte de gente entrando aqui na sala para assistir a gente, e aí eu vou te falando à medida que as pessoas entrarem, tá? Já entrou Zéias, Rita Ribeiro, você deve saber, ela está mandando uns parabéns para você pela live, tá bom? Obrigada, Rita. Eu vou te apresentar formalmente. Eu estava aqui enquanto você chegava, eu estava aqui falando um pouquinho, agradeci a universidade e falei um pouquinho de você. Mas você é que vai falar mais. Eu só te apresentei, disse que você é uma jovem bióloga, né, recém-formada, brilhante, se formou ano passado, né, na PUC. Se já falando alguma coisa errada, você me corrige. E você tem uma história de muita superação, e você sempre esteve envolvida com arte, teatro, música, e você vai falar um pouquinho para a gente, tá bom? Então, eu quero dizer que é um Tá bom. prazer ter você aqui e que eu vou começar, quando eu te der a palavra agora, eu quero que você comece falando para a gente por que você escolheu biologia, tá bom? A palavra está com você. Tá bem. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da Dida pela oportunidade de dar essa entrevista. Estou muito feliz. E então, eu sou formada em biologia e, na verdade, eu acho que todos nós a gente nasce biólogo um pouco, né? É É, verdade. desde o gosto pelos bichos, pelas plantas, que vem desde a infância, né, da gente. E eu sempre gostei de ciências, desde a escola, desde a minha alfabetização. Mas, como toda pessoa, a gente fica meio em dúvida, né, no que quer ser quando crescer. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu fiz um estágio no Museu Nacional, na seção de assistência ao ensino do museu, e lá eu trabalhei com mediação, com visita guiada. Eu estava no início do terceiro ano, estava já no Colégio Pedro II, e me apaixonei pela exposição, pelas exposições de dinossauros, de plantas, de paleobotânica, e gostei de tudo isso. E estava aprendendo mais sobre o mundo acadêmico É. e não conseguia me imaginar em outro lugar a não ser dentro das ciências biológicas. Então, em 2014, no início de 2014, eu decidi que eu iria estudar, né, para o Enem e para as provas de vestibular e que eu ia prestar para biologia. Gente, muito bacana. Tem gente, ó, de São José dos Campos, tá? Estou te falando aqui. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo. Eu pedi para o pessoal colocando de onde eles estão falando, para você ter ideia de quanta gente vai estar se ouvindo. Flávio, Natasha, Elisete, Isabel, Ângela, Elaine, Maria, todo mundo aqui te ouvindo, tá bom? E te vendo. Gente, Que mas legal, eu tô né? muito chique. Gente, vamos mandar muito coraçãozinho aí para chamar a gente, mandar aviãozinho para todo mundo, para poder o pessoal vir assistir a nossa live aqui com a Duda, porque ela tem muita coisa para falar. E aí, então, você tem esse amor, como você falou, né, desde sempre, pelas ciências biológicas, né, que você disse. Travou aqui um pouquinho a imagem, mas vamos continuar. Então, você sempre teve esse amor e aí foi natural para você escolher a biologia. Legal. Mas eu também quero saber, assim, você estudou na PUC, né? Como é que Sim. foi a sua passagem pela PUC? Conta pra gente. Então, né, como é que eu fui parar na PUC? Quando eu estava no último ano do ensino médio, a gente passa, né, por várias provações, várias provas. É difícil, né? E aí eu descobri que tinha o vestibular para PUC. E aí eu fiz a minha inscrição
E o vestibular da PUC funciona assim, não é como o Enem, que você faz e depois você vai escolher qual área seguir, né? Na PUC, você já se inscreve no curso, digamos assim, no curso que você se interessa, e aí vai ter provas específicas para cada grupo. Então, o pessoal da biologia faz um tipo de prova, o pessoal que é das engenharias faz outro tipo de prova. São 2 dias de prova. E aí eu fiz essa minha inscrição e tive a oportunidade de conversar com a coordenadora do curso, a professora Regiane Bruni, e porque antes de eu entrar na faculdade, a minha questão era como é que eu iria lidar com o microscópio, com a lupa. Aí eu fui junto com uma amiga minha, muito querida, e fui fazer essas perguntas para a coordenadora do curso. E aí ela me falou que estava pesquisando há um bom tempo um caso como o meu, mas ela não achou. Ela achou que tinha trabalhos de pessoas, de professores do ensino médio, professores do ensino fundamental, para crianças cegas aprenderem ciência. Mas não achou um caso universitário. Mas ela me explicou o seguinte, ela falou, olha, Duda, o curso está começando, o curso aqui na PUC ainda é novo. Então, vamos experimentar. Eu acredito que você vai ensinar muita coisa pra gente e a gente vai te ensinar também. Então, abriu as portas para mim. Legal. E aí eu fiz a prova, passei em dezembro e em março eu comecei a estudar. Então, na PUC, eles foram se preparando, eu tive muito apoio do núcleo de apoio a pessoas com deficiência que tem dentro da PUC. Eu tive apoio de monitores, ou seja, alunos que já tinham feito determinadas matérias. Oi, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Algumas pessoas estão dizendo aqui que está sem som. Gente, está sem som? Está sem som? Porque eu achei que estava com som. Eu estou ouvindo aqui. Chegou o som? Beleza, então continua, Duda. Pode continuar. Beleza, tá. Que voltou o som. Vai lá. Estão me ouvindo? É que às vezes a internet fica fraca, né? A internet tem isso, né? Mas eles falaram que agora está com som. Então vamos lá. Beleza. Então assim, quando eu cheguei na PUC, eu tive apoio dos professores e dos alunos e trabalharam comigo nas aulas de laboratório com modelos tridimensionais já pré-fabricados, então, ou seja, modelos de cortes anatômicos de plantas, de animais, tudo em alto relevo. Utilizamos também massinha de modelar, massa de biscuit. Utilizamos também um pouco do Lego para a parte bioquímica. Lego, aquele brinquedo, né, de criança. Muito legal. Pois foi uma experiência assim, muito marcante. E também os desenhos em alto relevo. Para brincar um pouquinho. Você aproveitava para brincar um pouquinho com o Lego, né? Porque a gente, quando pega o Lego, a gente não resiste, né? A gente brinca um pouquinho, né? Detalhe, eu brincava e os meus amigos também. Porque quando chegava uma massinha de modelar, ai, professor, deixa eu brincar também. Desse jeito eu entendo melhor. Então, como é que era? Quando chegava na parte do microscópio, o monitor, né, da matéria fazia o corte, olhava no microscópio e reproduzia aquilo com a massa de biscuit. Falava, Duda, eu tô vendo isso aqui. Aí colocava na minha mão. Aí, através daquilo, eu ia preenchendo os relatórios, eu ia fazendo provas práticas, né? Prova oral, prova
Fiz sim. provas no computador também, através do meu programa de voz. E, enfim, e tive os apoios das monitorias também. Esqueci de falar, outro recurso que utilizaram muito comigo foram o auxílio de cola expansiva em 3D também. Tudo que Legal. ficasse em alto relevo, que eu pudesse perceber, porque na biologia, Aham, além da gente estudar os bichos e as plantas, a gente estuda também bactéria, né? Coisas que são muito pequenas e que para mim tiveram que ser sim. ampliadas, né? Bactérias, vírus, fungos, protozoários, algas, reações, né? Estudar, sei Aham, lá, como que a glicose é quebrada, degradada no nosso corpo. Então, aham. essas reações eu tive ao alcance da mão. Então, foi uma experiência muito bacana, maravilhosa. Eu achei legal, Duda, porque conta essa parte desses reinos assim invisíveis, né? Bactérias, fungos, vírus. Ninguém tem essa noção exata, porque também as pessoas não têm, de forma geral, assim, na maioria, acesso a um microscópio. Então, só os estudantes mesmo, né, quem trabalha, o pesquisador dessa área, vai ter uma ideia. E a gente confia nas imagens que são reproduzidas. Mas essa ideia Uhum. aí de fazer tridimensional, essa modelagem desses seres, né, microscópicos, eu acho que deve ter ajudado a todas as pessoas, de modo geral, porque, na realidade, ele começa a ter uma noção daquilo que ele visualiza em escala micro, né? Aliás, eu achei muito legal o título dessa live, que você colocou do micro ao macro. Eu Uhum. gostei muito. Deixa eu só te falar que tem gente de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, aqui te ouvindo, tá? A Antônia Danusa, professora Juliana Ribeiro, tem uma professora lá da Fiocruz, tá? Tá falando aqui que te conheceu na Fiocruz, tá? Tem muita gente, Uhum. Rosedi, muita gente aqui falando com você. A sala tá cheia. E eu quero até te perguntar, aproveitando esse gancho, por que você deu esse título para a nossa entrevista, do micro ao macro? Por que você falou que já até fez palestra com esse título? E por que você escolheu esse título? É, então, eu escolhi esse título porque na biologia a gente trabalha com escalas muito pequenas, né? E eu Certo. considero também uma área muito transdisciplinar. É, então a gente trabalha com outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem estudo sobre água, estudo com a geografia, com a química, com a física, com a matemática, com o latim, né, que os nomes da espécie são todos em latim, e aí ter um pouquinho do conhecimento faz toda a diferença. Então, Que eu legal. escolhi assim, do micro ao macro, com base em tudo que foi estudado comigo. Então, eu escolhi esse tema porque a parte micro, né, era a parte microscópica que muitas vezes a gente não tem noção do que nos rodeia e É realmente verdade. estudar com, com os alunos, com os professores, foi importante para mim e para eles também, né? Além dos laços de amizade que foram criados, né? A parte macro é a parte que também é difícil a gente ter uma noção completa. Então, Verdade. a parte macro era por causa dos estudos que eu tive com os mapas. Então, quando eu Sim. tive que estudar biomas, por exemplo, né, a gente tem que estudar a parte de florestas tropicais, tem que estudar os biomas brasileiros. Então, você tem aí, nós somos um país de dimensão continental, né? Então, você tem que estudar Uhum. desde a Amazônia até os Pampas, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica. Então, foram Olha só, feitos você está falando trabalhos do com. Brasil.
Você está falando que o Oi? Brasil é um país continental e a Moniquinha, lá do Mato Grosso do Sul, está falando para você ir para lá estudar a região pantaneira, estudar a região lá do Pantanal, tá? Oh, Aí, Monique, beijo. entrou aí também o Carlos agora. Desculpa eu te interromper, é porque eu estou falando que as pessoas estão escrevendo, até para você ter uma Aham. noção, porque ela é lá do Pantanal, falou para você ir para lá, para você estudar lá a fauna pantaneira, tá bom? Ó, recado tá dado. Oh, eu tenho vontade de estudar, ir lá ver as araras azuis, as onças pintadas. E então, assim, essa parte macro é uma parte muito importante, e principalmente para nós que temos deficiência, ter noção de onde a gente vive, do que nos cerca, né? Do que está ao nosso alcance através das mãos. E eu lembrei de um mapa que eu vi quando eu estava dando aula num pré-vestibular comunitário lá na PUC, e o pessoal da geografia fez um mapa só de biomas brasileiros com texturas diferentes e com material de baixo custo. Então, assim, nem sempre a gente precisa do mais caro, do mais sofisticado. E então, assim, às vezes o que você compra numa papelaria, uma cola, um giz, né, vai fazer diferença. E queria aproveitar, falando em Brasil, em escala macro, queria agradecer o pessoal de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Obrigada a todos. Deixa eu te perguntar, você falou uma coisa muito legal aí. Você falou que você deu aula no pré-vestibular comunitário. Isso é uma iniciativa muito bacana. E você está querendo fazer mestrado, ou seja, eu estou lendo nessa informação que você quer dar aula, né? O que eu acho super top, assim. Então, você quer ser professora também, não é isso? Porque, olha só, gente, deixa eu só dar uma explicação aqui. A Duda, Eduarda, ela fala inglês, ela toca violino, ela já fez teatro, ela já fez novela, e agora ela se formou na universidade, mas ela já está estudando para fazer mestrado. Então, E assim, fui sua aluna pelo que de eu estou piano. vendo... Gente, ela foi minha aluna de piano, mas isso antes de eu ser advogada, eu era professora de piano lá atrás. Mas, assim, a Duda chegou aqui, ficou toquinha, sabe? Lá em casa, pequenininha, mas aquele cabelão lá embaixo, né? Mas, graças a Deus, assim, de lá, muito sucesso que ela tem feito. Mas, então eu tô vendo que você tá querendo dar aula, é isso? Isso. Tenho vontade de dar aula, mas interessante... Oi? O interessante, Dida, é que eu, quando escolhi a biologia, eu não pensava em dar aula nunca na minha vida. Mas a gente aprende muito dando aula, né? Foi. Eu descobri isso na faculdade, depois que eu fui fazer minha primeira palestra lá em Pelotas, quando eu estava no terceiro período. E aí eu fui contar como que eu fazia biologia, né, sem enxergar, para os alunos da biologia e de outras graduações, mas quem estava lá em peso era a pessoa da licenciatura. E aí aquilo, assim, mexeu bastante comigo. Hoje em dia eu gosto muito da parte da aula e gosto da parte de pesquisa, que eu acho que educação e pesquisa andam sempre juntas. Não, com certeza, né? Inclusive, assim, na universidade pública é um tripé. Ensino, são as aulas propriamente ditas, né? Sejam por à distância ou presenciais, pesquisa e extensão. Porque eu acho que, assim, é um tripé muito forte. Porque a gente precisa tanto de bons pesquisadores, quanto de bons professores, quanto de projetos de extensão maravilhosos, porque você pôde ir porque a universidade te deu esse suporte. Não, a gente quer aprender também com você, você aprende com a gente. Eu acho que é uma via de mão dupla. Gente, a Duda escolheu esse tema, do micro ao macro, como enxergar sem ver. E eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Quando a Duda veio estudar comigo, piano, foi uma experiência nova para mim também. E eu falei, vamos lá. E eu lembro que quando a Duda chegou, eu dava aula em casa, eu morava na URCA nessa época. A Duda também estudava na URCA, que estudava em Constância.
E eu morava lá. E aí ela chegou e eu tive assim, eu falei, eu vou mostrar para a Duda como é que é a minha casa. E eu fui mostrando, falei, ó, aqui tem um sofá, aqui tem aqui você vai chegar no piano. E por aqui você vai no banheiro. Então a Duda, ela andava dentro da minha casa, né, normalmente, porque ela aprendeu onde estava tudo, porque ela tem uma memória gigantesca. Então ela aprendeu onde estava tudo. E ela sabia, chegou o Natal, eu montei a árvore de Natal, ela pegou na árvore de Natal. Então, assim, foi coisa muito marcante. Porque, na realidade, eu descobri com a Duda que ela via muito mais além do que os próprios olhos. Eu descobri isso. Então, quando ela propôs esse título, do micro ao macro, como enxergar sem ver, eu falei, gente, é isso aí. É isso que a Duda tem que dizer para todo mundo. E é por isso que você está aqui, Duda. Então, assim, eu estou muito feliz que você está aqui, porque a gente já viu, você já fez muitas atividades, que você enfrentou uma graduação, já se formou e agora você está de foco no mestrado. E aí eu quero te perguntar, esse mestrado, ele tem alguma coisa, você tem alguma coisa definida para ele? Assim, você quer trabalhar com pessoas também que precisem de uma orientação mais especial? Ou você tem outro projeto mais específico? O que está na tua cabecinha? Então, o mestrado, tô entrando agora, né, com essa mentalidade. Eu uma vez fiz uma aula, né, como aluna externa, e foi impressionante, né? Primeiro que o nome das matérias são bem maiores. Eu fiz uma matéria que se chamava Educação Ambiental Crítica para a Promoção da Saúde, com ênfase nas relações parasitárias. E aí eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas assim, foi uma matéria incrível, maravilhosa, a gente perpassou por várias áreas do conhecimento e estou pensando aí, estou com muita vontade de fazer o meu mestrado, né, na Fiocruz, onde eu fui muito abraçada, né? Então, assim, na área do mestrado, eu tenho vários projetos de vida. Alguns ainda estão iniciando, alguns ainda nem saíram do papel, mas eu tenho vontade de trabalhar, assim, com a área da educação inclusiva, né, para pessoas com deficiência visual, a ideia de facilitar e melhorar o acesso dessas pessoas o acesso ao conhecimento e à ciência, né, seja em qual área for, em qual momento da vida, eu acho importante a gente estar divulgando e passando o que a gente sabe, ao mesmo tempo a gente está ensinando e aprendendo, né? Aquele processo de ensino-aprendizagem que acontece tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, poder levar isso para as pessoas com deficiência visual que, de certa forma, tem menos oportunidades do que as outras pessoas sem algum tipo de deficiência, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com a inclusão, né? Trabalhar com ambos os públicos. Então, assim, eu gosto, sim, gosto muito dessa área, gosto da área da saúde, né? Então, assim, eu ainda tô aprendendo muita coisa. Eu estou ainda aprendendo a, digamos, ampliar os meus olhares. Que legal. Ó, a gente tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que o nome dela é Deolinda. Ela está mandando um beijo para você e o filho dela trabalha na Fiocruz, tá? Obrigada! Muito legal ele. Se você for estudar lá, de repente você vai passar por ele em algum momento, tá? Ele é um filho. E a Tânia, sua tia Tânia também mandou um recadinho para você que está te assistindo e a sua avó também. Então depois você manda um beijinho para gente. Beijo, tia! Vó, tô com saudade! Pois é, gente, tá todo mundo afastado, né? Você que sempre foi tão agarrada com a sua avó, agora ninguém nem pode chegar muito perto, né? Como é que você está enfrentando essa fase, Duda? Então, pois é, minha avó tá com a minha tia, né? Tá passando a quarentena lá, eu morro de saudade dela todos os dias.
né? Fui criada pelas duas, pela minha mãe, pela minha avó, são as minhas grandes, assim, inspiração. E nessa quarentena, eu tô aqui em casa com minha mãe, mas, assim, tô passando um momento bem tranquila. Eu tô com bastante coisa para fazer em casa, tô aproveitando para ler muitos livros, um livro atrás do outro, de qualquer assunto, assim, desde romance, desde infanto-juvenil até livros de psicologia, livros de, enfim, de qualquer área do conhecimento. Aproveitar que você falou isso, eu tenho que te devolver uma revista que ficou aqui comigo, muitos anos, está guardada, uma revista de Cebolinha. Tem que te devolver, tá? Contigo! E eu tava procurando. Tá comigo, tá? Vou te devolver. Eu devolvo os livros, tá, gente? Eu não pego. É porque, assim, na época que eu dava aula para tudo, essa revistinha acabou ficando, mas está guardada, tá bom? Obrigada. É a professora Francelina. Pode falar. Oi, desculpa, que cortou sem querer. Não, é porque a professora Francelina, que também vai falar sobre educação especial amanhã, ela trabalha com autismo, ela vai falar amanhã com a gente, ela também entrou, mandou um beijo para você, tá bom? Obrigada! Vou assistir a live dela amanhã. Tá. Então, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você, fora essa parte da biologia, que a gente já entendeu que você superou, assim, as limitações e ajudou até a PUC a entender que esse curso pode ser oferecido e as pessoas todas só têm a ganhar e que isso não vai te impedir de trabalhar nessa área. Eu acho que a PUC cresceu, deu um salto quântico assim, em relação a essa questão da educação. Eu fico muito assim, admirada, no bom sentido, quando uma instituição investe em educação desse jeito. O meu mestrado, por exemplo, é em educação. Eu sempre fico muito assim, tocada quando eu vejo objetivos relacionados à educação nata, aquela educação verdadeira, entendeu? E Sim. Eu quero te falar o seguinte, mas fora essa parte da biologia, eu sei que você é muito ligada às artes, né? E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa sua vivência com todas as formas de arte, porque eu sei que tem várias, mas aí conta pra gente. Então, é verdade, né? Só fazendo um adendo, é verdade, a parte da educação básica é tão importante, né, quanto a educação do ensino superior. Eu tenho vontade de explorar as duas áreas, tenho vontade, sim, de trabalhar com educação básica e de dar aula um dia no ensino superior, assim, acho que é meu sonho. Mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. E sobre as artes... Já tá chegando. E sobre as artes, o que acontece? Desde a minha infância eu fui muito estimulada, né? Principalmente pelas coisas que a minha avó me ensinava. E o meu primeiro contato com a arte, né, foi com o balé. Em 2002, minha mãe me colocou numa escolinha de balé e com outras crianças do meu tamanho, eu tinha 6 anos, né, e comecei a fazer aulas de balé. E o convívio era normal, né, com as crianças, né, elas entendiam que eu enxergava com a mão, então a professora me ajudava, né, e eu tinha uma elasticidade que eu vou te contar. Hoje em dia eu não boto nem meu pé na mão, mas antigamente meu pé ia lá na cabeça. E então, assim, então eu perguntava, né, para minha avó, porque assim, como eu sou cega desde os 3 anos de idade, muitas coisas foram me mostrando com o toque das mãos. Então, em casa, né, minha mãe e minha avó me explicavam as coisas, o nome dos objetos, colocava na minha mão e falava, isso aqui é prato, isso aqui é copo, isso é mamadeira, entendeu? E conforme eu fui crescendo, eu perguntei uma vez, acho que foi para minha avó, o que é balé? E aí ela falou, Duda, balé é uma dança, só que é uma dança suave, uma dança que às vezes é mais lenta, e ela é gostosa de ouvir. E aí minha mãe me botou na escola de balé, e lá eu fiz balé por 3 meses.
Só que não parou por aí, né? Aham. Depois disso, eu me interessei por instrumento. Aí, a minha próxima atividade foi a aula de piano. Eu gostava muito de ouvir música clássica, desde muito novinha, né? E minha mãe, na gravidez dela, Aham. ela sempre ouviu muita música clássica. É. Então, até hoje, eu lembro do dia que você me ensinou a tocar Love Story, a Nona de Beethoven, e minha mão mal abria uma oitava, É. mas era pequena, né? Assim, e aí eu me interessei pelo piano. Então, assim, tudo que eu queria fazer, a gente ia correndo atrás, até para conseguir bolsa, né? Também. Muitas das vezes a gente não tinha condições de pagar tudo, né? Então, Aham. depois do piano, eu fui para as aulas de inglês, me formei, né? Me formei no Brasas em 2013. Fiz aulas Uhum. de yoga também, fiz aulas de dança de salão, Legal. fiz aulas de, deixa eu lembrar, de teatro, né? Teatro, Fiz curso. né? Oi? Fez teatro, né? Fiz teatro, fiz natação, cheguei a competir algumas vezes pela minha escola. Depois eu fiz dublagem. E assim, conforme eu fui crescendo, às vezes eu saía de atividades, mas entrava em outras. Então, quando eu saí do Aham. balé, eu entrei na dança aérea, aquela acrobacia de tecido. Foi muito bom, por sinal, depois eu voltei. Então, eu fiz acrobacia, eu fiz a Ó, dublagem, eu fiz violino, fiz coral, e por aí foi. deixa eu te falar, ó. Quem mais eu vi entrando aqui, ó? Ana Riz, Suelen, Malu, o Arthur, Evaldo, Elias, Clodoaldo, a Antônia, que é lá da Fiocruz, tá? Todo mundo aqui que eu estou tentando anotar rápido. E a Mônica pediu para você falar da sua participação na novela América. Ai, meu Tem Deus! como falar para gente? Conto sim. Então, a novela América foi um divisor de águas, que eu falo. Eu considero que na minha vida foi um divisor de águas. Então, por exemplo, lembra que eu falei que eu fiz curso de inglês, né? Então, antes da novela América, a gente não conseguia curso de inglês para mim. Muitas vezes minha mãe ligava para um curso. Ah, minha filha quer fazer curso de inglês. Então pode vir, mãe, traz ela. Mas quando minha mãe falava, minha filha tem deficiência visual, aí cai naquelas desculpas básicas do tipo, tá sem vaga, traz ela ano que vem. Um outro curso falou, não, coloca ela no meio dos adolescentes. Imagina, eu com 6 anos no meio dos adolescentes, né? E Imagina. era muito difícil. Então, como foi assim, né? Resumindo, a minha participação na novela América, tudo começou por conta do teatro, da peça Mágico de Oz, em 2004, quando eu fiz a Aham, personagem da Brutinha Boa, né? E naquele momento, a, a autora da novela América, né, estava começando a escrever a novela e foi assistir. Foi o Benjamin Constant, porque o Benjamin é uma escola referência, né, na América Latina, né, para ensino de crianças com deficiência visual, reabilitação, né, dentre outras coisas. E nessa aham, época, a autora da novela foi assistir a peça e pediu para conversar uhum, com algumas pessoas, dentre elas ela pediu para conversar com minha mãe. E aí ela explicou que estava escrevendo essa novela e que estava procurando, assim, né, uma coisa muito legal na Glória, é que ela pega casos reais para se inspirar, né? Ela pega histórias de uhum, verdade para contar na novela. Isso é muito legal, que eu acho que é isso que o verdade. público quer saber, quer ouvir, né, de algo que realmente aconteceu. E aí ela conversou com a minha mãe contou minha história para ela, e ela pediu para conversar Ah, comigo, com coisa do universo infantil, perguntou se eu tinha cor favorita, né, se eu gostava de brincar, do que eu gostava de brincar.
E eu falava pra caramba, era bem tagarela. Então, ela gostou muito de mim e aí ela passou a frequentar nossa casa para escrever a história da personagem, que foi interpretada pela Bruna Marquezine, que ela fez a Maria Flor, Uhum. e eu fui chamada para ajudá-la atrás das câmeras. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada, Aham. né, e atrás de mim tem um quadro com o quadro da Santa Ceia, assim, um exemplo. Aí, Aham. é, vamos supor que eu tivesse que levantar e abrir a porta. Então, a Bruna, ela me via fazer a cena primeiro e ela ia lá e repetia. Levantava da Aham. mesa, botava a mão no quadro e ia até a porta. Então, ela me via fazendo Aham. e repetia. Era sempre assim. É, até que um dia, nesse gravando, ensaiando, né, que a gente grava bastante, Aham. esqueceram de me tirar do cenário. E me esqueceram de tirar do cenário, foram ver só depois que tinha gravado e a cena tinha ficado boa. E aí, caramba, tudo saiu, meu Deus. Ai, vai ter que gravar tudo de novo e tal. E já tinha passado já mais de uma hora gravando a mesma cena. Aí o diretor da novela, na época, o Jaime Monjardim, ele chegou perto de mim, né? Se abaixou, porque eu era bem pequena, e falou, perguntou, né, Aham. para mim se eu sabia a diferença entre o teatro e a televisão. E aí eu expliquei, falei que o teatro a gente tem a plateia nos assistindo, e ele falou que a televisão era a Aham. mesma coisa, só que em vez da. Era Aham. um monte de câmeras que iam passar as minhas imagens para a televisão. Aí eu aceitei, ele me Aham. convidou para participar da novela e eu aceitei. E dali para frente eu passei a entrar na novela como eu mesma. Como a personagem da Bruna Marquezine era uma personagem é, que estava aprendendo as coisas, a mãe ainda super protegia, né? Não tinha conseguido Isso. colocá-la na escola. E aí, quando ela me vê fazendo balé, quando ela me vê fazendo as atividades, ela passa a querer fazer também por minha causa. Então, essa Ah, foi minha participação na novela. Então, para mim, foi muito gratificante, porque nesse momento que a novela começou, muitas portas se abriram. Então, por exemplo, o curso de inglês, eu ganhei uma bolsa quando a novela começou. E não só eu legal. ganhei, mas muitas crianças que tinham vontade de fazer curso de outras línguas também foram estudar, também ganharam bolsas. É, pessoas mais velhas, né, assim, adultos, que eu era criança, mas adultos conseguiram empregos, né? Muitas Aham. coisas assim melhorando por conta da novela. E fora o carinho dos fãs, né, que eu tinha e das crianças, É. principalmente, porque elas falavam: "Ai, mãe, eu quero ver a menina cega de verdade". Então, então eu sempre parava, tirava foto e fazia carinho, Aham. dava beijo, dava abraço nas crianças. Então, eu acredito que minha vida mudou muito para melhor depois da época da novela. Acho que para mim e para muitas outras pessoas. É, realmente foi muito marcante. Olha só, aqui o tempo voa, tá? Então a gente já está com 44 minutos e daqui a pouco a Já? gente já vai estar para o final. É, passa voando, né? Mas alguém pediu para você falar rapidamente sobre o projeto NBMC. Aí, se você pode falar rapidinho sobre isso. E a Nilce, acho que é sua tia, tá mandando um beijo aí para você, dizendo que você é linda da tia, tá? É, Obrigada. você pode falar rapidinho desse projeto? A gente tem uns 5 minutinhos ainda. Tá joia. O MBMC é um movimento livre que se chama Movimento de Mulheres Cegas e com Baixa Visão do Brasil, um movimento livre. Nós temos um grupo no WhatsApp. Nós lutamos pelos nossos direitos e a gente conversa de várias outras questões. Meninas do MBMC que estão aí, se eu falar besteira, me corrijam. Eu sou nova no movimento, estou há um pouco mais de um ano, mas na militância, sim, eu estou recentemente, né? Faz
meses, 3, 4 meses, e é um movimento no qual a gente conversa sobre questões da mulher e principalmente da mulher com deficiência. Então a gente fala, discute questões sobre mercado de trabalho para gente, machismo, capacitismo, né? O capacitismo, né, que é o ato da pessoa colocar a gente abaixo de nossa capacidade. E a gente discute várias temáticas e anualmente nós temos um encontro, né, com várias palestras. A gente fala sobre violência feminina, violência contra mulheres, direito da mulher. E assim, de certa forma, se a gente comparar, claro, o nosso caso com os homens que têm deficiência visual, a gente ainda tem menos espaços do que eles, né, nessa sociedade. Então, o MBMC trata dessas questões, né, muito além de um grupo de WhatsApp, e tem o grupo da executiva que toma decisões, que escreve cartas, que escreve várias coisas a nosso respeito, que pode chegar no governo federal e várias outras esferas aí da sociedade. Então, eu participo do MBMC e também estou na ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, uma entidade nacionalmente reconhecida com CNPJ, que também trata de questões, de várias questões também, como trabalho para pessoa com deficiência visual, dentre outras coisas. Então, assim, são movimentos que eu me senti abraçada, né? Eu cheguei no MBMC primeiro, né? Por causa do MBMC que eu cheguei na ONCB e me sinto muito bem recebida e creio que a gente, através da militância, né, a gente consegue aí muitas coisas. Olha, eu estou muito feliz de você ter vindo falar com a gente. E eu vi que passou muita gente aqui. Só no final que a gente vai saber quantas pessoas foram, porque só quando eu encerrar a live que a gente sabe quantas pessoas participaram. Mas todo mundo mandando beijo, todo mundo falando de bem de você. E eu quero te agradecer por você ter tido a generosidade de estar aqui, tirar um pouquinho do seu tempo, sair dos seus estudos para falar com a gente. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que o processo educacional no país ele tem que ser fortalecido e no sentido de que alcance todas as pessoas, indistintamente. E essas pessoas tenham ou não qualquer tipo de limitação, elas precisam ter acesso à educação, estejam nas zonas urbanas ou nas zonas rurais. Que as pessoas elas tenham qualquer etnia, sejam os quilombolas, sejam os indígenas, sabe? Todas as pessoas merecem uma educação produtiva, uma educação que leve a uma condição de construção do cidadão. Então, assim, eu sou muito voltada para a educação, apesar de ser professora de direito. Os temas de educação, todos eles me interessam. E eu te trouxe aqui porque esse projeto, ele é um projeto para a educação e direito. Não é só de direito, não é só falar de lei. Lei a gente já tem demais nesse país, a gente tem que cumprir. Então, mas eu acho que passa pela educação, passa desde o primeiro momento, entrou na escola, até o momento que você sai lá na ponta. Então, eu espero assim, que você realmente vá para o mestrado, que você engrosse as fileiras da educação, porque a gente precisa de gente focada, a gente precisa de gente que tenha o que dizer de verdade. Que não seja aquele profissional da educação que a última opção dele não tem mais nada, não fui mais nada, vou ser professor. Não. Que seja professor como uma meta, um sacerdócio, porque a profissão é isso. Educação, é sacerdócio. Então, eu quero te agradecer. Quero mandar um beijo para sua mãe, que eu sei que está aí, tá? Mandar um beijo para sua avó, para suas tias. E ela está te mandando beijo também. E eu quero falar que você pode voltar quando você quiser, quando você tiver uma novidade, porque esse projeto nasceu por causa da pandemia e pela necessidade de falar com todo mundo, mas a gente não pretende acabar com ele. Talvez quando começarem as aulas, eu não consiga fazer todos os dias, eu estou fazendo, mas a ideia é que a gente possa continuar, porque eu acho que é um projeto bacana e tem levado muita coisa boa. Então, eu quero te agradecer.
eu quero te pedir, se alguém está assistindo aí essa live e puder fazer uma foto, porque para mim a imagem está um pouco embaçada, se alguém puder fazer, porque eu vou tentar fazer uma aqui, faz e me manda pelo direct. Espera aí, eu vou tentar fazer também, para a gente guardar. Uhum. Isso, consegui fazer uma, mas quem fizer também pode me mandar pelo direct, tá bom, gente? Todas as pessoas que passaram aqui, que estão envolvidas com esses projetos, se quiserem também vir aqui falar com a gente, mostrar, é um canal aberto, a gente tem mais é que falar mesmo de coisa boa, porque de falar de coisa ruim, o mundo já tem muita gente para isso. Então, Com certeza. Duda, um beijo, gratidão, e você encerra com a sua fala e depois eu encerro a live para salvar, tá bom? Tá bem. Gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram. Carinho muito imenso por cada um de vocês. Muito amor. E, Dida, obrigada mais uma vez aí por tudo. E gostaria de encerrar dizendo o seguinte. Educação, o professor é o que forma as profissões, né? A gente não seria médico, advogado ou engenheiro sem o nosso professor, os nossos professores ao longo da vida, né? A nossa vida é uma grande escola. Então, acho que tudo que a gente deve fazer deve ser feito com amor. E o meu sonho é que todos nós, independente, né, de raça, cor, independente da deficiência, que nós tenhamos essa oportunidade de chegar nos locais onde a gente almeja chegar. Então, se alguém quiser, se uma pessoa quiser fazer o curso técnico, que faça um curso técnico, que tenha oportunidade. Se alguém quiser chegar no mestrado, no doutorado, no pós-doc, que a gente tenha essa oportunidade. E acho que a gente deve continuar lutando por uma educação justa e para todos e para todas. E acho que é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Tá? Um grande beijo. Então, agora eu vou encerrar. Você me autoriza a colocar essa live lá no canal do YouTube? Claro, com certeza. Autorizo sim, então, sem gente, problema. Tá, pode falar. E só agradecer, assim, eu cheguei aonde eu estou chegando, graças primeiramente a Deus, né, pelo amor incondicional, pela minha família, né, pela forma que eu fui criada, com muito amor e com muito carinho, e pelos meus amigos, essas amizades que a gente faz ao longo da vida, amigos que valem como irmãos. Então, queria agradecer a cada um de vocês. Tá bom. Então, gente, eu vou encerrar. O IGTV estava salvando, mas depois eu jogo no canal do YouTube. E se alguém depois quiser assistir, tá lá no canal que tem esse mesmo nome do Instagram, de Franci Souza, tá? Se alguém quiser e puder depois seguir o canal da gente também e o próprio Instagram para poder divulgar. E a gente todo dia está aqui às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, fazendo algum ponto importante relacionado com educação e direito. Um grande beijo para todos vocês. Beijo, Selma. Tá? Beijo, Duda. Quando passar esse vulco de pandemia, a gente tem que marcar para se ver. Tá bom? Fica com Deus. Com certeza. Tchau. Amém. Beijo. Tchau, tchau.